2 decretos regulamentando o Código Estadual do Meio Ambiente foram assinados pelo governador José Ivo Sartori. As medidas visam unificar e dar segurança jurídica aos órgãos estaduais na aplicação de infrações administrativas ambientais. O Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, destacou a importância da regulamentação. O direito ambiental é bastante polêmico, bastante discutido, e ele é muito sensível, porque nós estamos entre a proteção ambiental e o desenvolvimento. Então, ele tem posturas bem apaixonado, e dizer que a insegurança jurídica que tinha sobre esse tema, ela causava uma insegurança muito grande, como o próprio nome diz, no particular, que sofre a fiscalização, e também no gestor que faz ou deixa às vezes de fazer a fiscalização. Era um lapso, era uma lacuna que vinha sendo preenchida através de uma interpretação da legislação federal, mas que dava margem à discussão dessa interpretação e a validade dessa discussão. Então, em que pese, assim, pouco nós estamos vendo, o Código Ambiental é de 2000, com algumas alterações, né, vista em 2012, muitos anos, e nesses anos todos, vejam, foi colocado aqui pela secretária, gestores processados no Ministério Público, no Judiciário, no Tribunal de Contas, e às vezes não tinham o instrumento necessário a fazer a fiscalização. E de que adianta uma fiscalização sem uma sanção? Absolutamente nada. Então nós ficamos assim muito felizes, acho que essa lacuna está sendo preenchida com muita qualidade, com um trabalho exaustivo, e que inclusive com a nossa participação, Daniel Martini participou dentro do possível, fazendo sugestões, olhando, ou seja, é uma construção coletiva para que as coisas efetivamente deem certo nessa área. Então a nossa fala é de cumprimento, porque passaram-se muitos anos nessa lacuna. Agora, por que passaram-se muitos anos? Porque era um trabalho difícil, e esse trabalho foi comprado pela Secretaria, foi posto pela Secretaria e chegou a um bom termo, que é hoje a assinatura dos decretos. Então o nosso cumprimento, o nosso agradecimento em nome do Ministério Público, que tem entre um dos seus papéis a proteção adequada do nosso meio ambiente. Já o governador Sartori ressaltou a necessidade de regras claras na questão ambiental. Eu acho que o Código Estadual do Meio Ambiente, que foi criado lá em 2000, teve modificação em 2012, agora ele tem uma parte, evidentemente é uma mudança, é uma alteração, e é uma forma, acredito, de dar vitalidade, mas também porque era necessário fazer uma mudança. Era uma alteração positiva e, na verdade, começa a ter o quê? Regras claras, uniformes, que sirvam para todos, porque se coloquem no lugar de um fiscal, que um de repente interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e ele não sabe o que ele vai fazer. Então, quando tu coloca regras claras, até para falar em multa ou em penalização, que não é coisa boa de falar, nunca é coisa boa de falar, mas quando tu estabelece critério, no mínimo tu está querendo que a coisa seja mais justa, mais clara, mais positiva e bem absorvida por quem acompanha ou porque tem necessidade de fazer isso. Eu acho que também isso ajuda a dar mais agilidade aos processos. Não fica na pessoalidade da decisão. Acredito eu que exige também um exame criterioso em qualquer decisão. Na verdade, o Estado não pode ser um agente da burocracia, mas um agente resolutivo. Sartori disse que o Estado tem que decidir sobre as questões. Ele tem que resolver, bem ou mal, tem que resolver. Ele tem que decidir. E decidindo, ele tem que aplicar uma política que tenha sentido e que funcione. Não adianta esperar, propalar, bota lá, coloca lá adiante. Eu vivi uma experiência na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, que chegou uma decisão depois de 18 anos para mim, um volume de 1,5 metro de altura. Era o famoso au-au. E o au-au foi indo, chegou a 1,5 metro de processo. Calculo que no estado do Rio Grande do Sul, no poder público, devam existir casos semelhantes ou outros piores ainda. Pior do que decidir é não decidir. Com informações sobre a regulamentação de decretos regulamentando o Código Estadual do Meio Ambiente, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.